Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí de surpresa, né? Uma live de surpresa. Então, compareçam aí. É uma live, um sabadão, né? Tô aqui meio descansando em casa, então, descansando depois de um tempo, de uma semana bem corrida, né? Então, boa noite a todos vocês, um bom sábado a todo mundo. E olha aí, vamos acompanhando aí, vai compartilhando aí essa live, chama os colegas para conversar. Hoje eu quero conversar com vocês, quero tirar algumas dúvidas, tá? Então, é isso aí. O pessoal de Curitiba tá aí, Zenilde, boa noite, tá perguntando se tem boas notícias. A Jaqueline, a Ana, o Denison, o Josemari, é isso aí. Cara, tá todo mundo assim na expectativa, né? Inclusive eu, né? Todos nós estamos na expectativa dessa definição do piso, né? Bom, então vamos lá. Começar aqui a live, hoje, sabadão. Quero conversar com vocês, falar sobre, né, o nosso sentimento, a nossa interpretação com tudo que está acontecendo com o piso da enfermagem, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero dar uma boa noite, que o pessoal tá mandando um monte de mensagem aqui. Feira de Santana tá aí. A Genifenas. Piripiri, Piauí tá aí. Pô, legal, cara. Brasil inteiro tá aí, né? Perdões, Minas Gerais. Feira de Santana, Lucimeire. Cara, muita gente, né? Imperatriz Maranhão. Olha aí, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Alagoas, o Maribondo, Alagoas, Caridade, Piauí, Recife, tá aí, Sorocaba, tá aí, Rio Grande do Sul, a Daniela, cara, legal, hein? Brasil inteiro, a Isadora do Maranhão tá aí, Brasil inteiro com a gente, né? Porto Seguro, Bahia, cara, Marlinda, Nova Friburgo, Caxingó, Piauí, São Paulo, Salvador, Ipiaú, a Maria Luciana Assunção, Camaragibe, Aracaju, Rio de Janeiro, Cristiane, Aracaju é a Daiane, Cristiane, caramba, Salvador, Curitiba, tem alguém de Brasília aí? Tem alguém de Brasília aí? Bom, a Gama tá presente. Olinda, Pernambuco. Aí, Fabiana, Paraíba. Goiânia, Aline. Maranhão, São Paulo. Caramba, a Gracilene, admiro você. A Prisla, São Paulo. A Taguatinga apareceu. Santos tá aí. Rio de Janeiro, a Dani, Ouro Branco, Rio Grande do Norte, Senador Canedo, o Márcio, aí, alguém do Gama, Railene, Imaruí, Santa Catarina, Santiago, Santa Catarina, o George, meu assessor, tá aí, São Mateus, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos começar, boa noite a todo mundo, boa noite a todo o Brasil. Que bom, obrigado pelo carinho, todos vocês. Eu também tenho um carinho muito grande por vocês. E hoje eu posso dizer que eu sou um deputado distrital do Brasil, representando aqui nossa enfermagem, né? Então, fico feliz em poder ser uma referência para todos vocês. E vocês estão me acompanhando, vocês estão sempre me seguindo, porque é óbvio que eu não tenho... eu não faço um discurso para agradar muitas vezes, eu não faço um discurso fantasioso, eu falo a verdade, né? Eu conheço um pouco da política, os bastidores, né? O judiciário, então a gente acaba falando sempre a verdade para vocês, tá bom? Olha, vamos lá, pessoal. Vocês viram que teve uma decisão essa semana, né? Na verdade, semana passada, na sexta-feira, e nós tivemos a
Opa! Nós tivemos na Conferência Nacional de Saúde, estivemos lá, estivemos com Lula, e ele num discurso inflamado, né, todo mundo gostou, falou que ia pagar o piso da enfermagem, que inclusive ia pagar o retroativo. Então foi uma boa notícia para todo mundo, né? A gente sabe que poderia ter essa dificuldade em pagar o retroativo. Então, assim, eu acho que a fala dele foi muito boa nesse sentido. Olha, nós tivemos uma reunião, pessoal, o fórum, eu estive com o fórum lá essa semana, numa reunião com o Ministério da Saúde, e eu tenho algumas informações para passar para vocês do que aconteceu lá. A primeira que nós tivemos essa reunião com o fórum, depois do anúncio do presidente com relação ao piso. Estou fazendo aqui no meu celular e estão me ligando. Espera só um pouquinho, depois eu atendo. No fórum, nós tivemos a reunião com o Ministério da Saúde, depois da fala do presidente. E aí o que aconteceu? Olha, pessoal, aconteceu o seguinte. Com relação à carga horária e com relação à remuneração, nada mudou. É aquilo que nós falamos mesmo, tá? Inclusive, eu vi, assim que saiu a decisão do Supremo na sexta-feira, na segunda-feira, né? Parece que eu tô perdido no tempo. Muitas pessoas foram para as redes sociais dizer assim, tipo, ganhamos, vitória da enfermagem e tal. Eu achei aquilo estranho, porque eles estavam entendendo uma coisa que eu não entendi. Meu entendimento com relação à decisão do Supremo não era a mesma dos outros. Eu até achei estranho. Muitos advogados, inclusive, falando que não tinha mais a questão da remuneração. Pessoal, e eu fui para a rede social, fiz um vídeo dizendo que aquela decisão trazia ainda a palavra remuneração, só que com outro termo, remuneratório. E aí na própria decisão você vê o seguinte, que eles vão considerar, o Supremo considerou a remuneração. E o que é remuneração? É o vencimento básico, né, o vencimento base, ou piso, mais gratificações. E quais as gratificações? Aquelas que são fixas, que são incondicionadas. O que quer dizer incondicionadas? Que eles vão pagar para todo mundo, que eles pagam a gratificação para todo mundo, independente de onde você trabalha. Agora, tem gratificações condicionadas, que depende de onde você trabalha, que depende do horário que você trabalha, se você trabalha noturno, tem antes noturno, essa não conta. Insalubridade, essa não conta. Uma gratificação, por exemplo, aqui em Brasília nós temos uma gratificação do SAMU, a chamada GAMU, também não conta. Então essas gratificações que elas são flexíveis, que elas não são fixas, elas não entram no cálculo, na soma para o piso. O restante entra na soma para o piso. Dá um exemplo. Aqui em Brasília nós temos o HFA. O HFA, o salário do técnico de enfermagem, vencimento base dele, é em torno de R$2.000. E eles têm uma gratificação, que todos têm uma gratificação, que é em torno de R$2.000. Então se você pegar R$2.000, mais essa gratificação de 2.000, dá 4.000. Ou seja, soma tudo, dá o piso, deu. Então ele não vai receber nada do piso. É o que diz a decisão do Supremo. Fora essas gratificações que ele tem fixa, né, essa fixa, ele tem lá insalubridade, ele tem lá adição noturno, tal, não entra na soma, mas o restante entra. Então, tá errado o entendimento, como nós falamos. Eu sempre falei isso e continuo dizendo. E não adianta as pessoas falarem assim, mas não adianta. Esse é o entendimento. E aí nós tivemos a certeza disso, ou uma quase certeza, quando a gente teve a reunião com o Ministério da Saúde. O que aconteceu nessa reunião? Nessa reunião eles falaram o seguinte, olha, a gente precisa esperar um parecer da AGU, que é a Advocacia Geral da União. O que essa AGU faz? Ela é como se fosse o advogado do governo. Ela vai entender o que o Supremo disse e vai falar para o governo federal, olha governo, é isso que ele disse, é isso que nós entendemos e é isso que a gente orienta você a fazer. E nessa interpretação da AGU, já existe uma sensação, inclusive do próprio Ministério da Saúde,
que eles vão interpretar dessa forma. Qual forma? A questão da remuneração, ou seja, remuneratório, e com relação às 44 horas semanais. Pessoal, a gente vem dizendo a todo momento que carga horária de 44 horas semanais não existe. Não existe para se... A carga horária de servidor público não existe 44 horas semanais. Nenhum estado do Brasil contrata 44 horas semanais para servidor público. No máximo 40. E aí as leis estaduais, elas estipularam as cargas horárias do Brasil. Cada estado tem, cada município tem, seja 30 horas semanais, seja 36 horas semanais. Aqui em Brasília é 20 horas semanais. Pô, então o que nós estamos batendo na tecla? Pô, governo, você não pode considerar essa decisão do Supremo e esquecer as leis estaduais. Porque as leis estaduais, elas foram feitas pelos seus municípios ou até próprio estado, respeitando a Constituição, porque os estados eles têm essa autonomia de legislar, de fazer leis, e você não pode simplesmente rasgar e falar assim, não, agora é isso. Por que não pode rasgar? Porque o Supremo não está julgando a lei que fala de 40 horas semanais, de 44 horas semanais. O Supremo não está julgando a lei que fala de remuneração, de subsídio, de salário. Ela está julgando piso. A lei, ela só fala de uma coisa, piso. Aí o que o Supremo está fazendo? Está incluindo nessa lei outras coisas. Mas por que ele está incluindo outras coisas nessa lei? Porque a lei não fala sobre isso. É como se deixasse um vácuo. E aí no vácuo, o Ministério, o Supremo vai e coloca o que ele quer. Por que nós estamos defendendo a tese, eu principalmente, de que o presidente, de que o governo federal, de que o Ministério, ele pode reparar esse erro? Porque se não existe nada previsto na lei, é só o presidente fazer uma medida provisória dizendo que esse piso é para a carga horária dos seus estados, né, respeitando os entes federativos, e que esse piso é o vencimento básico do trabalhador, não é remuneração. É isso que nós queremos e é isso que nós pedimos na reunião que nós tivemos com o Ministério da Saúde essa semana depois da fala do Lula. Então, assim, para vocês saberem ou terem a certeza, nós não concordamos com a decisão do Supremo e nós nos manifestamos com o Ministério da Saúde essa nossa não aceitação. E nós queremos que eles façam, então, uma regulamentação que seja, né, respeitando a carga horária dos estados e o salário base. Me perguntaram aqui ainda há pouco sobre o quinquênio, sobre isso, sobre aquilo. Não, também não entra na base de cálculo, porque tem gente que tem quinquênio, tem gente que não tem, tá? Então, assim, também isso não entra na base de cálculo. Bom, pessoal, o que acontece? O quinquênio, na verdade, é uma questão salarial, de tabela, né? Mas, por exemplo, tempo de serviço entra, porque tempo de serviço é fixo, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer? Pessoal, e agora eu acho que nós temos que ter muita maturidade. Nós vamos nos organizar em todo o Brasil, esperar esse relatório, essa orientação da AGU, para ver que, olha, a AGU fez uma interpretação que a gente não concorda, então nós vamos para a luta. Nós vamos lutar para mudar o entendimento, ok? Isso aí a enfermagem brasileira tem que se atentar. A guerra não acabou ainda. Não acabou. Na verdade, nós demos meio que uma trégua, porque a gente está esperando a AGU e está esperando o Ministério se manifestar, ok? Então, para vocês terem já a certeza de que a gente não aceitou e a gente vai continuar na luta. Bom, com relação aos repasses, o Ministério está a todo momento falando do repasse, que vai fazer o repasse, e que até essa semana, até quarta-feira, se não me engano, ou quinta, não sei, 95% dos municípios do Brasil
fizeram lá o seu cadastro, informaram para eles. Pessoal, lembra que eu falei para vocês com relação à nomenclatura, que tinha muito auxiliar de enfermagem, exercendo atividade técnica de enfermagem, e que precisava fazer o cadastro, precisava fazer alteração de nomenclatura? Pois é, muita gente não fez. Muita gente fez, mas muita gente não fez. Por que o número deu furado? Porque muitas prefeituras e muitos estados contrataram cooperativas, contrataram serviços que não cadastraram o nome desses profissionais na RAIS e nem no CNES. Com isso, deu um furo muito grande. Por isso que o repasse foi feito para vários municípios de forma errada, tá? Jorge, aquele repasse foi feito baseado em quê? Foi baseado em 44 horas semanais, tá, pessoal? 44 horas semanais. E então, aquele número vai ser totalmente alterado. Aqueles 7 bilhões vai ser alterado. Se eles mantiverem as 44 horas semanais como base e a remuneração, esse valor de 7 bilhões vai cair consideravelmente, porque muitos estados e municípios não vão receber absolutamente nada de acréscimo, tá? Então, a gente tem que esperar a AGU fazer a sua avaliação para, a partir daí, a gente saber quanto vai custar. Inclusive, eu na reunião falei assim, olha, Ministério da Saúde, por que você não faz o seguinte? Já que vocês estão falando que vai fazer na proporção de 44 horas semanais, faz o seguinte, faça um cálculo baseado em 44 horas semanais e na proporção, e faz uma base de cálculo também baseado nas leis estaduais de 30, 36 e 24 horas semanais, como se fosse o piso para essas cargas horárias. Porque aí na hora que você apresentar para o presidente, com certeza ele vai pedir assim, olha, se eu adotar 44 horas semanais e pagar na proporção dos estados, eu vou gastar quanto? Você vai gastar, sei lá, 3 bilhões, 4 bilhões. E se eu acatar que o piso é para carga horária definida nos estados, eu vou gastar quanto? Você vai gastar 10 bilhões, 15 bilhões. É mais fácil para a gente negociar com o governo. Falar assim, olha, governo, se você adotar a medida de 44 horas semanais, você vai gastar 3 e poucos bilhões. Se você adotar a carga horária dos estados, você vai completar, você vai gastar 10, 12, 13 bilhões. Então, assim, você tem esse dinheiro para dar para a gente, você não já tinha uma previsão de dar um valor para a enfermagem? Então, pague isso. Então, eles acharam razoável essa ideia e eu pedi para que eles fizessem esses cálculos para a gente poder negociar. Pessoal, agora vai ser negociação, vai ser luta sindical. Porque eles vão entender, a AGU e o Ministério da Saúde vão entender a interpretação do Supremo hoje. Mas isso não atende a gente, então nós vamos querer que eles atendam o que a gente está pedindo. E lógico, isso vai dar um impacto maior financeiro. Só que se eles entenderem o que o STF falou, o impacto vai ser bem menor do que eles previam. Ou seja, vai ter mais dinheiro para gastar. Então vamos fazer isso. Vamos gastar o dinheiro que está previsto para a gente. Tá certo? Vamos atrás do recurso. É mais ou menos assim, tá bom? Com relação, pessoal, ao privado. Olha, o pessoal do privado está ansioso. Pessoal do privado, a situação de vocês está resolvida. Está resolvida no quesito, lei está valendo, lei não é inconstitucional, os empresários vão ter que pagar o piso. Agora, qual é a minha preocupação? A minha preocupação agora são os sindicatos irem para o patrão e conversar com ele e ser, às vezes, influenciado pelo patrão de que eles não têm dinheiro, não tem como pagar isso tudo agora e tal, e muito menos retroativo. Então, o que fazer? Cada sindicato vai ter que sentar com o patrão e vai conversar. Aí é uma questão que não depende de mim, depende dos sindicatos. Cada sindicato nos estados vai ter que fazer essa negociação. Não tendo negociação, o sindicato não aceita reduzir, o sindicato não aceita pagar, não sei o que, papapá. Pronto, acabou a conversa, paga-se o piso. E vai ter que pagar. Só que vai acontecer o quê? Eu acredito. Vai acontecer de muito patrão falar assim, quer saber? Eu não vou pagar não. Pode entrar na Justiça do Trabalho. Isso aí, vai demorar um pouquinho até a Justiça do Trabalho falar assim, não, você tem que pagar. Pior para ele que vai ter que pagar e ainda retroativo.